A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo lhes falar sobre apóstolo monocultural ou apóstolo transcultural, missionário monocultural ou missionário transcultural. O que é um apóstolo monocultural? Apóstolo monocultural é aquele que exerce o seu ministério, a sua função, o seu ofício, na sua própria cultura. Então, na sua própria cultura. E o que é missionário ou apóstolo transcultural? Apóstolo transcultural é aquele que exerce o seu ministério em outras culturas que não é a sua. Então, Pedro era um apóstolo monocultural. Ele, então, apesar de ele ter pregado o evangelho para a multidão que estava lá em Atos dos Apóstolos, porque ele recebeu a chave para abrir o evangelho para os judeus. E depois, em Atos também, ele pregou o evangelho, ele abriu a porta do evangelho para os gentios na casa de Ananias. Vários deles se converteram. Mesmo assim, lá na casa de Ananias, dirigido pelo Espírito Santo, o Senhor falou claramente com ele, ele teve dificuldades para estar ministrando naquele lugar, entre os gentios. E quando ele esteve lá em Gálatas, Paulo relata sobre isto, ele então recusou-se a estar comendo junto com os gentios. E isto irritou muito a Paulo. Mas Paulo, na mesma carta, teve um entendimento de que Pedro foi chamado para o evangelho da circuncisão, para pregar o evangelho aos judeus, enquanto ele era o apóstolo dos gentios, da incircuncisão. Então Pedro tinha dificuldades para estar pregando o evangelho a pessoas de outras culturas, então por isso ele era um apóstolo monocultural. O apóstolo Paulo era o apóstolo transcultural. Porque o apóstolo transcultural, ele tinha a facilidade para estar se adaptando nas diversas culturas a fim de pregar o evangelho às pessoas. Então ele tinha essa facilidade. E um apóstolo transcultural é aquele que aprende com facilidade uma língua, se adapta, procura se adaptar. No começo é tudo difícil, mas ele se adapta àquela cultura. E muitas vezes ele fica muito tempo naquela cultura, naquele país, e toma aquela língua e aquela cultura, com o passar do tempo, como sendo sua mesmo, como sendo sua própria cultura. Então, este é o apóstolo transcultural. No começo, ele tem um choque cultural, mas depois ele tem facilidade para estar aprendendo a cultura e as novas línguas, se adaptar à cultura da alimentação, a vestimenta e tudo mais, para ser um evangelho naquele país por onde ele for. Então esses são os dotados do ministério apostólico transcultural. O apóstolo Paulo, então, era um apóstolo transcultural porque ele se adaptava nas diversas culturas. Né? Lá em Coríntios, em Efésios, em diversos lugares por onde ele fundou igrejas, ele então se adaptou, ficou ali por um período e ele pôde então transmitir o evangelho e fundar igrejas nestes lugares, porque ele tinha essa capacidade para adaptar-se a uma cultura, mesmo no começo tendo choque cultural. E ele não somente como pessoa adaptou-se, mas também adaptou o evangelho, adaptou as suas cartas, à cultura da igreja onde ele ia pregar o evangelho. Então, esses são os apóstolos monocultural e o apóstolo transcultural. E eu gostaria de estar lendo aqui sobre
a síntese do trabalho ministerial do apóstolo. Então, ele faz o quê? Eles iniciam e estabelecem novos ministérios da igreja. Adaptam-se às diferentes circunstâncias por serem culturalmente sensíveis. Isto é em relação ao ministério transcultural. Desejam ministrar às pessoas não alcançadas em outras comunidades ou países. Então ele tem esse desejo de sair das quatro paredes e ir para outros lugares, o apóstolo transcultural, para ir para outros países onde o evangelho não é pregado, não foi pregado. E o monocultural, ele tem o desejo de ir para lugares, para cidades onde da sua mesma cultura. E ele tem responsabilidade de supervisionar ministérios e grupos da igreja. Ele também tem um ministério de supervisionar, de preparar ministérios na igreja. Porque se ele vai a um determinado lugar, chega num município, numa cidade ou num país, ele não fica ali por muitos anos. Ele prepara obreiros para substituí-lo, né? Prepara e coloca cada um no seu determinado lugar. E demonstram autoridade, a visão pela missão da igreja. Então ele demonstra essa autoridade, ele tem autoridade. E qualidades de um apóstolo: aventureiro, empreendedor, perseverante, flexível, culturalmente sensível, aceita riscos e é motivado pela causa do evangelho. Agora, alerta para quem é equipado com esse dom. Precisam estar conscientes de que o abuso de autoridade pode sufocar a ação do Espírito em outras pessoas. É necessário que sejam confirmados e enviados pela igreja local. Então, nós vemos tanto Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus enviou os 12, e em Atos capítulo 13, que iniciou o ministério apostólico do Espírito Santo. Então, todos eles foram enviados por alguém, no caso de Atos 13, pela igreja local, em comunhão com a igreja local, né? Então, o apóstolo então tem essa paciência de estar na igreja local, aprendendo com todos os outros ministérios, crescendo espiritualmente, para que ele possa, no momento certo, ser enviado pelo Espírito Santo e pela liderança da igreja, a fim de fundar igrejas e deles também surgir outros ministérios, né? Então tem que ter essa paciência. E então, se você tem esse dom, esse ministério de sair das quatro paredes e estabelecer igrejas e ser um missionário, um apóstolo, antes não queime etapas. Prepare-se. Tem escolas, tem seminários voltados a missões. Prepare-se na sua igreja local também, servindo a todos. Servindo em oração, em jejum, em estar fazendo tudo aquilo que estiver às suas mãos, visitando, enfim, tudo aquilo que tiver necessidade, exerça o seu ministério, porque é isso que o apóstolo, que o missionário faz quando ele vai num outro lugar estabelecer igrejas. No começo, ele faz de tudo, aí depois que ele vai coordenando e colocando cada um dos dons, cada um dos irmãos que tem os seus dons no lugar certo na igreja para servir. Tá bom? Então, ele tem o quartel-general dele na igreja local, né? E que a igreja local, que é o quartel-general, que vai enviá-lo para a guerra, para a missão. E então, que se isso aconteça com você,
Viu? Deus continue abençoando poderosamente você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vá, que a obra do Senhor é grande, né? E poucos são ceifeiros. Deus abençoe em nome de Jesus.